Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é 2 de abril de 2022, dia de estreia na TV mais feliz do Mato Grosso do Sul. É o SBT-MS Debate. Iniciamos hoje uma temporada de entrevistas e debates com temas que possam te ajudar a esclarecer sobre assuntos que interferem na coletividade. Na nossa estreia, vamos falar sobre preconceito racial, discriminação racial e racismo. Mas o que tudo isso significa? Que prejuízos trazem para determinada parcela da população? Será que é mesmo só para uma parcela da população? O SBT-MS Debate começa agora. O nosso convidado é o promotor de justiça Marcos André Santana Cardoso, que está coordenador do Núcleo de Promoção da Igualdade Racial do Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul, o NUPIR. Boa noite, doutor Marcos. De início, nos explica a diferença entre racismo e preconceito racial. Boa noite, Eliane. Primeiramente, eu queria só agradecer o convite de estar aqui, dizer do meu profundo respeito pelo seu trabalho. Você é uma jornalista que tem levado temas muito importantes, caros à sociedade, com um alto, profundo impacto social, e também ao espectador do SBT, que é uma televisão que tem uma grande permeabilidade nas famílias. Bem, você me questiona a respeito de racismo, preconceito racial e discriminação. O racismo, ele deve ser entendido como um conjunto de teorias, um conjunto de ideologias decorrentes do modo de produção escravista que traz o entendimento de que o negro é inferior, de que a raça negra ela tem uma inferioridade, seja em razão da inteligência, seja em razão da cultura, seja em razão da religião. O problema que o racismo traz, e o racismo são ideologias que foram criadas ao longo de quase 400 anos de modelo de escravidão no Brasil, é justamente formar na mente, na consciência das pessoas, aquilo que a gente chama de estereótipo. Então, o estereótipo já se liga ao preconceito. É a ideia internalizada de que aquela pessoa ela é inferior. Então, preconceito seria esse julgamento baseado no estereótipo. O preconceito é muito grave, o estereótipo e o preconceito são muito graves. Eles, geralmente, isso é estudado na psicologia social. Eles trazem dois aspectos. Eles descrevem como é que uma pessoa é e eles também demonstram qualidades daquela pessoa. Então, em razão do preconceito racial, tem-se a ideia de que o negro é lerdo, preguiçoso, violento, perigoso e que, como na característica da prescrição de um comportamento, ele seria, por exemplo, incapaz de assumir determinados locais de poder, de decisão, ele não seria considerado um agente capaz e competente na sociedade. E já a discriminação é justamente quando a pessoa ela pratica algum ato de separação, de privilégio, de exclusão, de restrição de direitos, baseado nessa crença que é o preconceito racial. Ok, doutor. E nós, então, temos essa herança desse período de escravização das pessoas aqui. Sim, sim. A formação do Brasil é uma formação que foi baseada no modelo de produção escravista. Bem, sempre houve na história da humanidade escravidão. E existe escravidão até hoje. A escravidão ocorreu em China, Babilônia, Egito, Europa, povos ameríndios também. Porém, quando ocorreu a época dos impérios, do mercantilismo e a dominação da África pelo europeu, nós tivemos um pouco de alteração nessa dinâmica. O que se fez na África foi
uma escravidão em escala industrial. Se traficaram mais de 12,5 milhões de almas do continente africano para a América. O Brasil, os portos do Rio de Janeiro, são os portos que mais receberam escravos na história do planeta Terra. Cerca de 5 milhões aportaram aqui, nos Estados Unidos cerca de 300 mil. Então, a gente pode dizer que essa empreitada organizada, empresarial, ela fez uma alteração na estrutura da escravidão que, inclusive, pode-se dizer que a palavra escravo ganhou cor. A palavra escravo, no inglês slave, ela vem até do eslave, que é branca, são os eslavos. Mas depois da escravidão aplicada na África, hoje, quando se fala a palavra escravo, já se vem a ideia do negro. Então, essa forma de violência absoluta com que foi tratada essa população, e aqui no Brasil, o Brasil é o último país da América a abolir a escravidão, e depois da abolição, esses escravos eles foram simplesmente lançados na sociedade. A política brasileira, que foi adotada formalmente pelo governo brasileiro após a escravidão, foi a política de branqueamento da população brasileira. Então, se você ler os decretos, se você ler os atos governamentais, a ideia seria de que nós deveríamos miscigenar o negro com outras etnias para que a população se branqueasse em 4 ou 5 gerações. Tem um médico muito famoso, Nina Rodrigues, que era um eugenista, e ele foi aí talvez o cabeça dessa política pública. Eu tenho um entendimento diferente. Em vez de falar de branqueamento, eu acho que, como eu sou um negro, sou uma pessoa preta, o que se tentou fazer foi exterminar a cor negra, a etnia, a raça negra aqui no Brasil. Então, nós temos essa linha de, logo após a abolição da escravidão, uma tentativa de branqueamento. O Brasil fez políticas públicas para trazer imigrantes da Europa, ofereceu empregos, ofereceu terras, e a população negra ficou relegada à sua própria sorte. Como essa tentativa não deu certo, nós temos em 1930 a publicação de um livro muito famoso, muito importante, por Gilberto Freire, chamado Casa Grande e Senzala, em que se passou a ter uma diferente estratégia e a se falar e propagar a ideia de que o Brasil é uma democracia racial. A ideia de que aqui no Brasil existe uma coexistência harmônica entre as raças. E isso foi também defendido pelos nossos governantes, pelos nossos políticos, o que atraiu a atenção da sociedade internacional, da comunidade internacional. Era uma época de muita segregação, principalmente nos Estados Unidos, que eles tinham a segregação formalizada, num sistema que eles chamavam de Jim Crow. E a Unesco fez um estudo no Brasil em 1950 para tentar entender, então, como é que é possível o Brasil ter harmonizado e ter conseguido chegar a um equilíbrio entre as etnias e as raças. Esse estudo foi feito e o resultado é um resultado chocante. Ele demonstra que o Brasil não é um país que vive uma democracia racial, muito pelo contrário, é um dos países mais segregados do planeta Terra. Então, desde então, o movimento negro e também políticos de todo o espectro têm tentado resolver esse problema, porque nós precisamos caminhar para um modelo de sociedade pós-racista que ofereça igualdade de oportunidades e que trate todos os componentes populacionais com igualdade real. Doutor Marcos, nós ouvimos sempre os integrantes de movimentos sociais que militam nessa causa e também as autoridades que trabalham políticas públicas de direitos falarem sempre da questão do racismo estrutural. O que é esse racismo estrutural? Ótima pergunta, Eliane. As pessoas tendem a acreditar que o racismo é um problema localizado, individualizado, de uma pessoa que talvez seja moralmente degenerada e que ela pratica algum tipo de agressão contra uma pessoa de cor preta, parda ou de etnia diferente, por exemplo, um indígena. Então, seria aqueles casos que, infelizmente, a gente vê com frequência, em que o sujeito ele se recusa a ser atendido por um trabalhador da saúde que é negro, ou impede uma pessoa negra de estar dentro de algum estabelecimento que é aberto ao público. Isso é crime
E eu acho, a gente chama esse fato de racismo direto. E eu acho que há um consenso já social no Brasil de que isso é absolutamente inaceitável no ponto de civilização que nós estamos hoje. Porém, esse não é, eu diria, o nosso maior problema. O nosso maior problema é um conjunto de muitas outras circunstâncias quando se olha para a sociedade brasileira. Então, se observa, por exemplo, a renda dos 10%, da parte dos 10% mais ricos da sociedade brasileira, 80% são de pessoas brancas, 20% de pessoas negras. E quando eu digo negro, são pretos mais pardos, a soma de pretos e de pardos. Quando eu vou para os 10% mais pobres, aí 80% dessa população é constituída por negros, pretos e pardos. Saúde, a saúde do negro os indicadores são bem piores. Educação, a educação da população negra é bem pior. Todos os aspectos sociais. Quando você olha, você percebe que existe uma população que está relegada à falta de políticas públicas e de atividades que façam a integração completa. Então, a isso a gente chama de racismo estrutural. E é esse tipo de racismo que nós temos a intenção de combater. Eu quero apimentar um pouquinho mais essa conversa, doutor. O senhor falou da questão social, né, da questão da educação. Um dos assuntos que sempre traz polêmica entre as pessoas é a questão das cotas, né? Porque se fala muito da questão das cotas para entrar na universidade, questão da educação, e aí uma parcela diz, não, mas a cota tinha que ser social. Qual que é a avaliação do senhor enquanto promotor e aí coordenador do NUPIR? No que diz respeito às cotas raciais, isso também é um trabalho que o movimento negro fez no Brasil. Nós estamos fazendo a adaptação de políticas que ocorrem em outros países e que deram resultados sociais. E no Brasil existe uma lei, a 12.711, que estabelece e regulamenta as cotas. Eu vejo muita gente criticando, falando que não aceita as cotas raciais, que as cotas deveriam ser socioeconômicas, mas talvez as pessoas não saibam como é que funciona o mecanismo da lei. A lei estabelece que 50% das vagas nas universidades federais e nas escolas federais devem ser destinadas àqueles que completaram o ensino em escolas públicas. Isso já é um corte social. Isso já é um corte social, Eliana. E dessas vagas que são destinadas, 50% são cotas raciais. Dessas cotas raciais, metade delas, as famílias têm que ter ganhar no máximo até um salário mínimo e meio. Um salário mínimo e meio. E a distribuição dessas cotas vai ser de acordo com o componente populacional que o IBGE aponta nos censos. Então, as cotas no Brasil são cotas sociais. São cotas sociais. Para se resolver o problema do racismo, nós temos que também resolver o problema dessa distância socioeconômica que existe entre a população negra e os demais componentes da população brasileira. Doutor, nós temos 3 depoimentos de jovens que estão estudando, estão aí se preparando para o mercado de trabalho. Eu vou convidar o senhor para acompanhar conosco e, na volta, eu gostaria que o senhor comentasse. Eu acho que, como a maioria das pessoas da minha cor, todo mundo já sofreu um pouco de discriminação, sejam elas, assim, digamos, maiores, mas atenuantes ou não. Me perguntaram como eu lidei com isso. No momento eu fiquei muito indignado, né? Porque a gente sempre pensa que isso nunca vai acontecer, que é coisa que as pessoas contam pra gente, mas quando acontece a gente fica um pouco em choque e com medo pelas coisas que podem acontecer simplesmente pra gente ter a cor da pele que temos. E em pleno século XXI isso está acontecendo, eu acho uma barbárie, algo inadmissível. Viver numa sociedade em que a gente ainda é julgado pela cor da nossa pele ou pela nossa condição financeira. Eu já sofri algumas situações de discriminação racial, foram situações muito desconfortáveis e a princípio eu não sabia se era uma brincadeira, se era uma piadinha, e depois que eu fui entender realmente o peso daquelas palavras que me magoaram. Eu lidei com isso, a princípio não lidei muito bem, mas não externei nada. A partir do momento em que eu comecei a entender realmente o que estava acontecendo, eu comecei a tomar voz da minha situação e me indignar realmente com as pessoas, falar, olha, isso está errado, eu não gostei do seu comentário, não foi certo.
E eu realmente acho que é um absurdo, em pleno século XXI, a gente ainda ter esse tipo de comportamento em que as pessoas não conseguem respeitar as diferenças dos outros. Olá, tudo bem? Meu nome é Flávio Dias, eu sou jornalista e atualmente estudante de medicina. Estou aqui correndo com provas, mas eu parei para falar sobre esse assunto tão importante que é preconceito, racismo. Eu me recordo quando eu era pequeno, compartilhando uma pequena experiência, que eu não tinha uma referência, né, de homens negros de sucesso. Sempre éramos colocados como trabalhadores, né, sempre servindo as pessoas. E até achava estranho, nossa, nunca vi um médico negro, é difícil, né? A gente ter esses exemplos bons. Mas eu vejo que muitas coisas mudaram de lá para cá. Eu tive uma instrução muito boa da minha família, que sempre acreditou em mim, dizendo que você pode ser aquilo que você quiser. Quer ser jornalista? Vai ser. Quer ser médico agora? Vai ser também, né? Muitas pessoas nos colocam de forma inferior, de forma abaixo, mas eu creio que hoje a gente pode ser aquilo que a gente quer ser, independente da sua cor. Tá bom? Um abraço. Bem, nós acompanhamos aí então o depoimento de 3 jovens aqui do Mato Grosso do Sul. E aí eu pergunto para o promotor, o doutor André, depoimentos fortes, né, doutor? Praticamente impossível encontrar um jovem preto ou uma preta que não sofreu algum tipo de preconceito, discriminação? Eu diria que no Brasil é praticamente impossível. Eu mesmo já sofri diversas situações, poderia ficar aqui o dia inteiro demonstrando, mas eu gostaria de ressaltar, eu às vezes vou a escolas públicas fazer palestras e conversar sobre esses assuntos e eu sou abordado pelos estudantes. Muitos deles vêm me perguntar sobre a carreira e aos estudantes negros, eles principalmente, geralmente me abordam e dizem assim, mas como é que o senhor é promotor negro? Como é que o senhor é negro e é promotor? Ou seja, não passa pela esfera de expectativa e de sonhos deles a possibilidade mais remota que seja de algum dia alcançar um espaço de poder. Porque isso é um efeito racismo. Ele oferta barreiras que às vezes parecem intransponíveis. Por isso as cotas são tão caras e importantes. E eu pergunto para o senhor, o Brasil tem uma dívida com a população negra? Tem essa dívida? Porque até os livros de história eles falam escravos, mas as pessoas não nascem escravos, né, doutora? Elas são escravizadas. Exatamente, Helena. Muito importante você dizer isso. A palavra escravo, a gente pensa na população negra, mas os negros não são escravos, eles foram capturados, escravizados, são cativos que foram trazidos para cá e que, inclusive, trabalharam para construir as bases desse país. E ao fim da escravidão, que sempre foi moralmente inaceitável, sempre foi moralmente injustificável, não foram feitas as políticas necessárias para a devida integração. Então, basta que cada brasileiro pergunte a si próprio, será que existe uma dívida histórica? Será que a história dos nossos ancestrais, dos nossos pais, avós, das nossas famílias, elas nos impactam hoje? Obviamente que sim. Nós estamos aqui no Mato Grosso do Sul, que é um estado em que a agricultura ela é muito forte, florescente. Como é que foi o acesso à terra? O pobre consegue acesso à terra trabalhando, juntar dinheiro, ou veio algo já transferido de patrimônio, de heranças? Então, o Brasil ele precisa refletir, precisa admitir, nós trabalhamos esse tema justamente para que se faça a assunção e a admissão de que esse problema existe e aí fazer a reparação. Doutor Marcos, eu quero agradecer a sua participação, ter aceitado o nosso convite para participar do nosso primeiro SBT-MS Debate. Helena, eu que agradeço, sou um admirador do seu trabalho, também tenho uma ligação afetiva com a rede, o SBT, desde pequeno, sempre acompanhando os produtos e os programas dessa televisão e acho que o seu trabalho vai trazer a mudança social que a gente tanto espera. Muito obrigada, doutor. E nós voltamos no próximo sábado com o SBT-MS Debate. Tchau!